Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo, quero trazer aqui duas resenhas, uma do programa Os Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro, repercutir a situação de goleiro aí do Vasco. O Vasco ainda não tem, né, quem vai ser o goleiro titular do Vasco em 2023. Falaram sobre o Van, mas também uma possível permanência do Thiago Rodrigues. Eu quero trazer esse debate aqui e aí saber a sua opinião também. E uma resenha do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, que mais uma vez repercutiram aí a situação do Jair. Quero trazer aqui porque eles colocaram ali o campinho, né, as contratações do Atlético, os jogadores disponíveis e as escalações, o time ideal do Atlético para começar aí o ano. E nenhuma das escalações eles colocaram o Jair. E aí, será que o Jair vai aceitar ficar na reserva? Um jogador, porra, que merece ser titular em outro clube, Vascão, por exemplo, né, família vascaína? Então, quero trazer aqui essa repercussão lá do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. Eu acho que vai acrescentar aqui o nosso debate. Antes, família vascaína, já tá aí definida a nossa caminhada no Campeonato Carioca, né? Começa aí no dia 14 contra o Madureira, em São Januário, às 6 horas. E tem essa questão também aí, né? O Vasco e o Botafogo ficaram de fora aí da Band, que comprou o Campeonato Carioca. Então, os jogos que vão ser transmitidos em TV aberta, que o Vasco não é o mandante, já foi definido aí 3 jogos que vão passar aí na Band, família vascaína. Audax e Vasco, dia 19, às 9h10. Tem também aqui Nova Iguaçu e Vasco, dia 7/2, às 9h10 também. E um clássico, família vascaína, no dia 15/2, num domingão, às 6 horas, contra o Fluminense. Então tá aí definida a nossa caminhada no Campeonato Carioca, os jogos que o Vasco vai fazer na TV aberta aí, jogos fora de casa. O Vasco não é mandante, não tá nesse acordo aí da compra da Band pelo Campeonato Carioca, nem Vasco, nem Botafogo, e até mesmo não sei como é que o Vasco vai se portar em relação a isso, né, a competição em geral. Fato é que eu acho que, falo por mim aqui como torcedor, não sei a opinião de vocês, tô mais preocupado, é claro, com o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, mais o Campeonato Brasileiro até porque, pela movimentação no mercado, os times como estão aí, cara, vai ser um campeonato muito competitivo. Claro que a gente tem que usar o Carioca para acertar o time, a gente tem um jogo decisivo já aí no final de fevereiro ou no início de março na Copa do Brasil, mas tá aí, a nossa caminhada tá definida no Campeonato Carioca. Tomara que o Vasco possa aproveitar aí o Campeonato Carioca para ajeitar o time, para acertar, para que aí ao longo da temporada aí a gente possa ser competitivo, família vascaína. Vamos falar agora também das expectativas que a gente tem aí, né, família, que é a chegada do Orediano amanhã. Tomara que ele possa aí fazer exames médicos e ser anunciado como reforço do Vasco. A gente teve a situação também do Pumita Rodrigues, né, chegando aí no Rio de Janeiro, vai fazer exames médicos e vai ser reforço do Vasco para a temporada de 2023. Estou feliz com essa contratação, né? Tava vendo alguns lances do jogador, pelos comentários que eu vi também, o jogador que chega para ser reforço, e nós estávamos aí muito mal acostumados na lateral direita, para dizer ao contrário. Léo Matos, Zeca, Gabriel Dias, então chega aí o Pumita Rodrigues, tomara que ele possa mostrar aí todo o seu potencial e, cara, dá uma paz na cabeça do vascaíno aí para lateral direita, não só para lateral direita, né, mas como para lateral esquerda, que, claro, o Lucas Piton vem para ser titular, família vascaína. Então, dentro disso, cara, dessas expectativas que a gente está vivendo aí pro Vasco em 2023, né, chegada do Orediano, os exames médicos aí também do Pumita Rodrigues, tomara que dê tudo certo para esses jogadores serem reforço do Vasco. O Vasco precisa de goleiro, e aí eu acho que até a gente pode dizer de 2 goleiros, né, o Raus, que é aqui da minha cidade, de Queimadas, as oportunidades que ele teve, ele não conseguiu mostrar potencial, talvez possa ganhar uma confiança nesse Campeonato Carioca, porque parece que eles vão ter aí, alguns jogadores da base do Vasco vão ter mais oportunidade, mas eu acho que é um consenso de nós vascaínos que o Vasco precisa de um goleiro titular. E também aí, quem sabe, a permanência do Thiago Rodrigues, não sei a opinião de vocês, mas eu quero passar essa resenha aqui do programa Os Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro, que debateram sobre isso. Se liga só. Mais investiu nesse início de temporada, embora não tenha sido o que mais contratou, e a informação que a gente tem, a gente até já levantou essa ideia aqui na semana passada, é em relação ao Thiago Rodrigues, o goleiro. Porque muito se falou que ele sairia, mas agora surge a informação de que ele pode permanecer. E parece que a situação com o Ivan também não caminhou ainda da forma como a diretoria do Vasco gostaria. É uma boa a permanência do Thiago? O Ivan seria, já vou responder sobre o Thiago, o Ivan seria uma ótima aquisição do Vasco, um goleiro que se destacou muito na Ponte Preta, inclusive já foi chamado pelo Tite para a seleção brasileira. Agora, o Thiago viveu uma relação de altos e baixos com a torcida do Vasco, né? Ele, de chamado de Batman da Colina até
frangueiro, a mão de alface, essas coisas assim. E então eu não sei realmente o que pensa o torcedor. Eu sei que o Thiago Rodrigues, num modo geral, eu acho que ele não tenha ido tão bem. Ele foi pior do que melhor, falando português claro, ele foi pior do que melhor. Tanto é que o Vasco foi atrás do Ivan, né, de outro goleiro. Se você está atrás de outro, porque quem você está não está te agradando muito, né? Sim. Então, o Thiago Rodrigues, eu acho que para compor o elenco é um cara que pode permanecer ali, embora ele não deva querer, né? Se ele quiser tempo de jogo, né? Mas Ninguém quer ser o reserva. Permanência dele, eu não vejo problema. Sim. Agora, a permanência dele sem alguém como sombra para disputar a posição, aí eu vejo. Você não acha que o Ivan chegaria já sendo titular? Então, eu acho que o Ivan se chega para ser titular. Mas qualquer outro nome que o Vasco venha a tentar, é porque está provando que a temporada do Thiago não agradou o torcedor. Beleza. Certo. Deixar ele no banco de reservas, se ele topar, ou deixar ele brigar no treino pela vaga, beleza. Ele não pode ser titular inquestionável de novo mais uma temporada. Ele tem que provar isso no treino, tendo um bom concorrente pela vaga, porque o Rolls é garoto, Isso, então garoto. assim, é muito jovem. Ele não tinha uma sombra muito grande, né? É isso. E eu aí acho vai que ser essa importante. questão que vocês citaram vai ser importante não só para a vaga de goleiro, mas para todas as posições. Verdade. E por isso que a gente aqui quer que o Vasco se movimente ainda mais nesse mercado. Por mais que tenha sido o que mais contratou mais, que teve mais gasto nessa janela nesse momento, mas tem que trazer mais jogadores. Acho que isso é importantíssimo não só para o torcedor, mas principalmente para o Barbieri. Que é ele que está lá comandando esse processo de reestruturação do Vasco da Gama. Tá aí, família vascaína, você é a favor de uma possível permanência aí do Thiago Rodrigues, claro, para ser goleiro reserva. Falaram ali também do Ivan, né, família vascaína? Só para complementar esse debate antes da gente entrar e dar a nossa opinião, é que a gente viu uma informação hoje do Atenção Vascaíno que o Kehler esquece, né, o Internacional tá irredutível, não vai liberar o jogador, conta com o jogador aí para disputar Libertadores, todos os campeonatos que o Internacional tem para disputar esse ano, né, de 2023. Então o Vasco já aumentou a proposta, eles recusaram, então o Vasco tem um teto, né, não vai chegar até um valor que não vale a pena chegar pelo Kehler. Então olha aí pro Ivan como uma grande possibilidade. Família vascaína, pegando agora esse debate aí do programa Os Donos da Bola, só discordo em falar que o Thiago foi mais mal do que bem, né? Discordo completamente. Já falei isso aqui diversas vezes, que o Thiago pra mim representa... Se minha filha agora, que tem 6 meses, perguntar: pai, quem foi o melhor jogador do Vasco na Série B de 2022? Eu vou falar Thiago Rodrigues, pra mim foi fundamental pro acesso do Vasco, e sou a favor dele para uma permanência aí como goleiro reserva do Vasco. Acho que o Vasco estaria bem servido ali de goleiro reserva, perdão. Acho que o Thiago tem suas limitações, né, a saída de bola e tudo mais, mas eu acho que cabe o Thiago, e ele merece ficar no Vasco pela temporada que ele fez aí em 2022, e sou muito a favor da contratação aí do Ivan também. Já falei aqui diversas vezes, o Vasco não teria aí problema de goleiro. Muitos podem questionar, mas o Ivan tá sem jogar, jogou pouco no Zenit, né, foi reserva no Corinthians, mas irmão, é um goleiro de muito potencial e demonstrou esse potencial lá na Ponte Preta. Tenho certeza que se chegar no Vasco vai ter a sequência que ele quer aqui no futebol brasileiro, vai jogar por uma grande torcida, num grande clube, e vai ser um casamento perfeito. Agora a gente vai esperar o Vasco fazer uma proposta pelo Ivan, família vascaína. Tem a questão também aí da expectativa que a gente estava vivendo aí em relação ao Zanocelo, né? Surgiu esse nome porque era um jogador interessante, de muita qualidade. Com a saída aí do Andrei Santos, o Vasco olhou para o mercado e o Zanocelo foi uma possibilidade, porque tem 21 anos, mostrou um bom potencial nesse ano de 2022 pelo Santos. Eu já falei isso aqui, né, que o Alexandre Pássaro, quando estava trabalhando no Vasco, tentou a contratação dele junto à Ferroviária, só que o Vasco não tinha recurso, não conseguiu. O Santos acabou contratando esse jogador, que era de seleção de base, sempre mostrou muito potencial. Então, a informação que chega agora do Vene Casagrande, né, que as negociações não avançaram e o Vasco não vai contar aí mais com o Zanocelo, né, no seu projeto para 2023. Fico chateado porque acho que era um jogador importante para jogar ali de segundo volante, ele pode jogar mais à frente. Agora o Vasco tem que ir no mercado e olhar para outras opções. Um tempo atrás, até esqueci de comentar isso aqui no canal, né, se falou aí que se o Vasco não conseguisse a contratação do Zanocelo, olharia para o Leonaldi da Ponte Preta. E aí eu discordo, assim, completamente. Acho que pode até valer a aposta, porque é um jogador jovem, forte fisicamente, mas eu acho que são qualidades totalmente diferentes, né? O Zanocelo, ele é bem superior com a bola no pé, é muita qualidade técnica, e o Leonaldi eu acho que é muito mais disposição. Não cabe, eu acho, trazer o Leonaldi para cumprir ali a função do Andrei Santos. Eu discordo totalmente. Talvez caiba aí para uma aposta, para um jogador se desenvolver futuramente, o Vasco utilizar desse jogador, mas eu acho que o Zanocelo poderia ser um jogador realmente para chegar e somar. Infelizmente deu errado aí, família vascaína, mas tem que cobrar o Santos, que deve ser milhões, hein? Cobra o Santos lá, família vascaína. E tem também essa questão aí do Jair, família vascaína. Tava vindo aí o debate hoje lá no programa dos Donos da Bola, lá em Minas Gerais, falaram sobre essa situação aí do Jair, que possivelmente vai ser reserva lá no time do Cudê. Hoje mais cedo, né, a gente viu aí a repercussão das notícias que o Vasco pode anunciar aí 3 jogadores. A gente entende que as funções que o Vasco hoje ainda não contratou
que é o goleiro, que seria o Ivan, um volante aí para suprir a ausência do Andrei Santos, que seria o Jair, e também o meio-campo armador, que seria o Franco Fagundes. Então, dentro dessa situação aí do Jair, eu quero trazer esse debate só para a gente acrescentar aqui como vai ser a ideia do jogador, ele quer sair do Atlético Mineiro, se o Vasco chegar nos valores que o Atlético Mineiro quer, porque parece que a torcida do Atlético quer a permanência do Jair, porque sabe que é importante ter um elenco qualificado, e o Jair seria uma peça de reposição importante, mas talvez a diretoria do Atlético pense em fazer dinheiro, né? O momento agora também, o Jair já tem ali, se não me engano, 28 anos, então se aparecer uma boa quantia aí pro jogador, a diretoria do Atlético, claro, vai ficar satisfeita. Vamos ver esse debate aqui, só para acrescentar aqui, pra gente deixar a nossa opinião. Família vascaína, se liga só. Olha, a gente colocou o Jair ali no meio-campo do Atlético, nenhum chegou a escalar o Jair no seu time, né? Não. O Sulimano colocou, a Alê também não colocou o Jair no meio-campo. Também não. Valu também Ficou não faltando colocou. na prancheta então, ali, inclusive. E esse jogador também é um jogador que a gente pode até fazer um paralelo com essa questão do Patrick. Porque já tem algum tempo que tem se falado que Grêmio, que Vasco, que São Paulo, esses três times bateram na porta do Atlético querendo o jogador. Porém, de um tempo para cá, as coisas se esfriaram. Todo mundo tem fonte. No jornalismo, são diferentes fontes. Cada um bebe de uma fonte. A fonte que eu tenho, me passou, que esses três clubes chegaram a procurar pelo Jair. E o Vasco com uma força maior. E isso também teve uma repercussão dentro da torcida. E a torcida, às vezes, dá aquela, pô, vai liberar o Jair. É igual um torcedor, na semana passada, quando a gente falou, pô, precisa de um banco forte. Mas o time também precisa, né, lucrar. Tem algumas formas de... questões financeiras. Até para ter um equilíbrio, né? Equilíbrio. Mas, por exemplo, você falou das fontes, né? Eu tenho uma que está praticamente no meu dia a dia, que é o Jorge Nicola, o homem pelicano, que ele, na apuração dele, alguns desses clubes, quem procurou foi o staff do Jair. Isso estaria incomodando muito a direção do Galo. Sim. O Jair percebendo que ele está perdendo espaço, e aí é um cara que joga bem, né? Um bom jogador. Bom. E aí que o próprio staff do jogador fica ali dando uma letrinha aqui, outra ali, outra ali. Só que o Jair não é um cara barato. Então, por exemplo, você fala assim, você quer o Jair, você paga só o salário do Jair, um montão de time vai querer. Só que o Atlético quer pegar um dinheiro. Sim. E aí realmente a negociação fica mais difícil. Mas o que o Nicola tem de informação é que alguns desses, quem procura é o staff do Jair. E isso tem desagradado a diretoria do Galo. Família vascaína, agora a gente tem que aguardar aí essa semana. Espero que o Vasco possa fechar com essas três funções aí, né? Goleiro, volante e o meia armador, para que pelo menos aí o Maurício Barbieri tenha essas contratações aí para tentar entrosar e o Vasco ser competitivo, já pensando, é claro, nesse jogo decisivo aí da primeira fase da Copa do Brasil, que a gente quer que o Vasco caminhe mais longe, né? Porque esse ano foi uma vergonha, o Vasco saiu aí para Juazeirense, né, família vascaína? Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto, mas antes, se gostou do vídeo, senta o dedo no like também, não se esquece de se inscrever aqui no canal Vasco em Família. Fui, é muito bom ser Vasco.